aí de brilho, sofisticação e aquele toque especial, hein? O fim de ano pede maquiagens à altura das celebrações. E a repórter Larissa Menezes foi até um estúdio de maquiagem para conferir de perto dicas simples e práticas que qualquer um pode reproduzir em casa. São duas maquiagens, uma mais clássica e uma mais ousada. Então prepare os pincéis e confira! As festas de fim de ano estão chegando. Nessa época do ano, a gente costuma comprar roupa nova, sapato novo, vai ao salão arrumar o cabelo. Mas e se a gente pudesse economizar na hora da maquiagem? Eu vim até o estúdio da Jéssica Viana, que vai nos ensinar duas makes, uma para cada comemoração de fim de ano. Seja muito bem-vinda, Jéssica! Então, eu quero saber, dá pra gente fazer makes em casa pro fim do ano? Com certeza, com toda certeza a gente consegue sim fazer uma maquiagem muito bonita, elegante e, mais importante, duradoura. A primeira make que a Jéssica vai ensinar tem efeito mate. Ou seja, traz um acabamento opaco e um visual mais sofisticado. Por onde que a gente começa nesse passo a passo, né, da maquiagem? Hidratação. É um passo que não dá pra poder pular. Independente se a pele é oleosa, se ela é mista ou se ela é mais seca, a gente precisa hidratar. Então eu vou começar com o hidratante. Eu sempre coloco aqui na palma da mão e vou passando por todo o rosto. E aí eu vou fazendo como se fosse uma massagenzinha para esse hidratante aderir na pele. E aí, qual seria o segundo passo, então? O segundo passo é o mais importante de todos, que é uma blindagem, para a gente poder manter a maquiagem ali duradoura por toda a festa. E aí eu vou fazer a mesma coisa que o hidratante. E vou passar por toda a pele também, fazendo essa massagenzinha para ele poder aderir por toda a pele. Eu vou começar agora com um corretivo. Essa plaquinha, ela vai facilitar muito na hora de maquiar. Então eu vou pegar um pouquinho de corretivo e vou passar por essa plaquinha. Vou colocar um pouquinho de blindagem. Essa blindagem vocês conseguem usar em toda a maquiagem. Isso é muito legal. Vou dar uma misturadinha nos dois. Com a ponta do pincel, do outro com lado. a ponta do pincel, exato. A gente não precisa ter muita coisa para poder fazer uma maquiagem. A gente consegue reutilizar bastante coisa. Não, mas tá aí um truque muito legal, legal, né? A gente sim. conseguir misturar com a outra uma pontinha ponta. do pincel. E aí eu vou vir com uma esponjinha, que vai facilitar muito, e vou passar por todo o rosto. Então eu venho primeiro aqui na parte de baixo, que é onde eu tenho um pouquinho mais de olheira. E eu vou dando batidinhas, nunca arrastando, sabe? Sempre dando batidinhas. E de forma bem leve. Se a sua pele apresenta imperfeições ou manchinhas de acne, você pode optar por usar uma base antes do corretivo. Então, quem tem uma pele que não tem manchas, que não tem muita coisa a esconder, nós podemos usar um corretivo, dar uma diluída com a blindagem, além de nós termos uma pele que vai durar muito mais, a gente economiza produtos. Agora a gente vai para um passo muito importante, que é selar tudo isso. Então a gente vai usar um pó translúcido, que ele não tem cor, somente para poder selar essa maquiagem. E um truque muito importante é quem tem essas linhazinhas debaixo dos olhos, a gente vem com a esponjinha para poder limpar o excesso de produto antes de passar o pó. Então eu venho com uma esponjinha, pego um pouquinho de pó e vou selando bem essa área dos olhos.
também dando batidinhas e não arrastando esse produto. Essa parte de selar a pele é pra gente tirar todo o brilho, luminosidade, é pra deixar ela mais sequinha? Exatamente. E para nós não termos transferência de produto, porque nós estamos com algo cremoso no rosto. Então, se eu colocar a mão, ela vai ter uma transferência. Então, eu preciso selar para que tenha durabilidade, para que tire um pouco do brilho do rosto, mas que eu não transfira quando eu for abraçar as pessoas ou quando eu for colocar a mão, coçar o rosto, a gente não ter essa transferência. E aí eu passo aqui no centro da testa e passo aqui na mandíbula. Eu vi que você deixou esse meinho aí. É proposital? Exatamente, ele é proposital. E aí eu passo por todo o rosto. Depois eu venho com um pincel mais fofinho e vou tirando o excesso. E aí eu vou passando ele por todo o rosto pra gente poder selar toda essa maquiagem. E essa é a última etapa da preparação da pele? Exatamente. É algo muito simples e muito rápido de poder fazer. O nosso segundo passo da pele, nós vamos fazer o contorno do rosto. Então eu vou devolver novamente o contorno natural do nosso rosto, que é como se nós pegássemos uma tela em branco, porque a gente passou somente uma cor. Então assim, nós não sabemos aonde tem ali o contorno natural do rosto e nós vamos devolver isso, tá? Eu vou pegar um pincel mais chanfradinho, que ele é um pincel que ele não é tão reto e que ele acopla bem aqui onde a gente precisa devolver o contorno da nossa pele. Perfeito. Então eu venho com um contorno mais claro. Ele vai depender muito do tom da nossa pele. E aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar bem aqui em cima da nossa olheira, nós temos um ossinho aqui, e eu vou começar a esfumar ele fazendo movimentos circulares. Nunca com muito produto pra gente não manchar a nossa pele. Sempre a gente pega um pouquinho de produto, tira o excesso e volta para nossa pele, porque quando eu venho com bastante produto, eu acabo manchando e aí para poder arrumar já vai ser muito mais difícil. É melhor de pouco em pouco, né? Exatamente. Do que tudo de uma vez. É melhor a gente construir camada igual a gente fez com o corretivo do que colocar muito produto e ter mais dificuldade para poder arrumar. Certo. E aí nós tiramos o excesso e aí eu venho aqui fazendo movimentos circulares, sempre deixando uns 3 dedinhos da boca, porque senão eu acabo criando um contorno só. Então eu sempre deixo uns 3 dedinhos da boca e não vindo aqui pra baixo. E aqui também. Então foi até por isso que você não passou o pó bem nessa partezinha, né? Exatamente, eu só passei o excesso pra ele não ficar com muito produto. Correto. E aí eu vou fazendo movimentos circulares pra poder trazer o contorno natural do rosto. Depois que nós fizemos o contorno, eu vou pegar um pouquinho e vou fazer no restante do meu rosto. Por quê? A nossa testa, ela vai ser sempre um pouquinho mais escura do que o nosso rosto por causa do sol. Então, pra gente devolver essa naturalidade do rosto, eu vou vir passando um pouquinho por todos os cantinhos. E aí, a gente traz essa naturalidade, a gente consegue ver que a testa é um pouquinho mais clara e a gente tem esse contorno natural da testa e também da mandíbula e a gente consegue trazer esse contorno natural para o nosso rosto. Finalizado, qual que é o nosso próximo passo, Jéssica? Eu particularmente amo esse passo, que é o passo do blush, onde a gente vai trazer a cor para o nosso rosto. E aí eu vou pegar um pincel também, que ele é mais chanfradinho,
E vou pegar um blush mais rosadinho, mas quem gosta pode usar um blush mais pêssego. Eu particularmente amo rosa. E aí o que eu vou fazer? Vou pegar um pouquinho do blush, tiro o excesso e vou passar na maçã do rosto e não em cima do meu contorno. Então eu vou passando levemente, também dando batidinhas para eu poder dosar a quantidade de blush que eu vou passar no rosto. E aí eu já venho esfumando para eu não ficar com uma divisão entre o meu blush e o contorno. E eu posso até dar uma passadinha aqui em cima do nariz, que traz uma naturalidade. E quem gosta muito de praia vai amar essa dica, porque traz aquela carinha de tipo, eu tomei sol atrás. Do bronze, né? Exatamente. Passo finalizado? Pele finalizada, muito fácil. Fácil, não é? fácil, vai. Agora nós vamos para os olhos. Os olhos, eu vou começar com a esponjinha onde eu passei corretivo e eu vou passar o excesso para eu manter uma pálpebra como se fosse uma tela em branco, tá? Pra gente vir com a sombra e ter a real cor dela, tá? Então eu vou pegar só o excesso mesmo que eu passei e aí eu vou passando por todos os olhos. Só com o excesso, não preciso passar novamente, tá? Então, na hora da selagem com o pó, a gente nunca passa o pó nessa região, porque a gente ainda vai colocar produto nela. Exatamente. Aí agora eu vou pegar um pincel menorzinho e vou fazer o contorno dos meus olhos com o contorno que eu usei no nosso olho, que a gente já consegue usar um produto com várias utilidades. A gente vai usar ele para poder fazer o esfumado dos nossos olhos, tá? Então, com um pincel mais fofinho, pequeno, eu vou pegar um pouquinho da sombra, vou tirar o excesso e vou encaixar esse pincel bem no finalzinho do meu olho e fazendo um movimento de vai e vem. E aí eu vou criando camadas também com a sombra. Tiro o excesso, volto no mesmo lugar e eu vou esfumando esse cantinho. Agora eu vou vir com mais um pincel, ele é um pouquinho maior do que o outro que nós usamos. E eu vou vir com uma paleta de sombra que é super versátil e nós temos várias cores. E eu vou pegar esse tomzinho que é um pouquinho mais escuro. É importante a gente pegar tons que se complementam e não tons que sejam muito diferentes um do outro. Para eu poder criar camadas, eu prefiro usar tons marrons, porque eles ficam mais bonitos e muito mais elegantes. E ele eu vou usar só no finalzinho do nosso olho. Eu não vou trazer essa sombra como eu fiz com o outro. Então eu coloco ele aqui no cantinho e vou trazendo esse esfumado somente aqui no finalzinho para trazer uma profundidade. Vem com o pincel que a gente fez o primeiro esfumado, só para eu poder juntar uma sombra na outra, com a mão bem levinha. Ah, isso é importante, né? A mão, ela sempre precisa estar bem Muito levinha pra levinha. gente não marcar a maquiagem, correto? Exatamente. Depois eu vou vir com um pincel mais fofinho e vou vir com uma sombra mais clara. E aí eu vou pegar um pouquinho dela, também tirando o excesso pra gente não colocar muito produto. E vou colocar só aonde nós não colocamos sombra, que é nesse cantinho interno dos olhos. E eu vou aplicar também dando batidinhos.
finalizados, né, Olhos Jéssica? finalizados. E aí, vamos pro próximo passo. Ok. O nosso próximo passo é algo muito legal. Eu vou usar um Curvex, que ele serve para poder curvar os nossos cílios. Isso vai trazer os nossos cílios mais curvado e mais alongado e vai ficar muito mais fácil de passar a máscara de cílios. Então, o que eu posso fazer? Dá uma esticadinha nos olhos e aí eu preciso pegar somente os cílios. E aí você pode fazer mais pertinho do espelho e pegar os cílios, que ele vai trazer uma curvatura muito legal. Depois que eu curvo os meus cílios, vou pegar uma máscara e vou curvar eles e deixar ele bem cheio e mais evidente. E quem não tem Curvex em casa pode fazer mais devagarzinho, né? Pra não borrar. Vai com delicadeza, né? Exatamente. Uma dica muito boa para passar a máscara de cílios é poder esticar um pouquinho os olhos e aí você olha bem para cima para você poder pegar bem os cílios e fazendo ele com calma. E aí eu vou passar um pouquinho na parte de baixo dos olhos para poder levantar mais esse olhar. Nessa parte de baixo eu notei que o pincel tá em pezinho, né? Isso daí também é um truque pra já não borrar. ajuda. Já ajuda, porque quando a gente vai vir aqui, às vezes as cerdas do pincel é muito grande. Então, quando eu venho só com a pontinha, eu consigo aplicar a máscara sem borrar. Também de uma forma bem leve. Prontinho, olhos finalizados, estamos acabando. E agora eu vou finalizar as minhas sobrancelhas. Então eu vou pegar uma escovinha e pentear a sobrancelha. Eu gosto de pentear elas pra cima. Nós vamos preencher essa sobrancelha onde tem mais falhinhas. Vou usar um pincel bem pequenininho para poder encaixar na minha sobrancelha e eu não fazer algo muito grosso, sair do lugar. Vou usar uma pastinha e o que eu faço, igual com todos os produtos, pego um pouquinho, tiro bem o excesso e vou preencher as minhas sobrancelhas na onde precisa. Não vou preencher tudo, tá? Então eu vou passando aonde tem umas falhinhas com a mão bem levinha. E aí, sempre com uma escovinha na mão, e vou tirando o excesso, já penteando e deixando essa sobrancelha natural e sem marcações. E agora vamos finalizar a nossa maquiagem. Eu escolhi um gloss transparente. Gloss traz muita elegância para maquiagem. Eu amo gloss. E eu vou passar por toda a boca. E agora o último passo da nossa maquiagem é um iluminador. Vou usar o mesmo pincel que a gente usou para poder fazer o blush. E vou pegar um pouquinho do iluminador, tiro o excesso e vou passar na maçãzinha do nosso rosto. Em cima do blush ou um pouquinho pra cima dele? Um pouquinho pra cima dele, mas já encontrando o blush. Pra gente também não criar essa marcação de contorno, blush e iluminador. Pra ele ser somente um, mas onde a gente consegue também ver os dois. Perfeito, é isso! Fizemos a nossa maquiagem! Gente, maquiagem perfeita, elegante, pra uma das comemorações de fim de ano. Exatamente. E é isso, né? Agora vamos pra próxima? Vamos pra próxima.
finalizada, a gente vai ensinar uma segunda make. Mas a base é a mesma, né, Jéssica? Exatamente, nós vamos implementar alguns brilhos dessa maquiagem pra gente poder usar nessas festas. E aí vai ficar um visual mesmo mais festa, mais brilho. Exatamente, e eu escolhi pra essa maquiagem uma sombra super cremosa e muito brilhante, só que ao mesmo tempo ela é muito bonita e muito fácil de passar. Correto, vamos lá então. Eu vou passar com o dedo, eu amo passar coisas com o dedo, isso facilita bastante. Então eu vou pegar um pouquinho dessa sombra e vou dar batidinhas nos meus olhos, na onde a gente passou a parte mais clara. Correto. Então eu vou dar batidinhas nele, ó. Então é mais pro cantinho do olho. Exatamente. E aí eu vou esfumando com o próprio dedo e trazendo mais brilho a essa maquiagem. Perfeito. E agora, nos lábios, eu vou usar um gloss também mais brilhante, que vai trazer um glamour a essa maquiagem. E está pronta! A gente consegue fazer essas duas maquiagens de formas muito diferentes e a gente consegue usar as duas nas nossas festas de final de ano. Makes finalizadas, agora você aí de casa pode escolher qual combina mais com o seu estilo ou reproduzir as duas, uma para cada comemoração de fim de ano.